toda essa carreira, né, toda essa nossa inserção no mercado da engenharia de custos, da orçamentação, obviamente que a gente aprende técnicas, a gente aprende conceitos, a gente aprende ali a gente aplica de fato as teorias que a gente vê em livros, né? Quais técnicas são extremamente importantes para a gente ter um orçamento que a gente vai usar ali, independente se é um orçamento que a gente faça no CAD ou no Excel, ou seja, em BIM, né? Quais são essas técnicas que vão seguir o orçamentista ali, independente da metodologia que ele utilize, né? Uma das coisas que a gente veio conversando durante todo esse processo sobre entender o seu cliente, né? Então, isso vai além de uma conversa com o teu contratante final. Isso vai de visita técnica na obra que tu vai orçar, de entender quem é o gestor que está por trás de todo esse processo de obra. Então, esse é um processo que não muda, seja do processo convencional de orçamento, seja do processo BIM também. Então, esse é um dos passos muito importantes que a gente não pode deixar de priorizar. Exatamente isso, quando eu faço até um ponto muito legal essa parte de você ir visitar, né? Isso é algo que a gente, particularmente, ideologicamente, a gente não imagina, pô, o orçamentista tem que ir na obra. Pô, sim, né? Tem que ir na obra sim, tem que ir lá, tem que ver. Por quê? Você tem que fazer uma análise crítica, né? Você tem que identificar ali, ver como é que o projeto ele vai ser executado. Então é muito importante essas características ali para o orçamentista. Ver como é que é a entrada de material ali. Às vezes, se é uma obra em uma outra região, se não for possível você, por exemplo, ir lá visitar a obra, você pode fazer um estudo das proximidades, né? Ver qual que é o clima daquela região. Se chove muito ou se não chove, se é possível entrar um caminhão, betoneira lá dentro ou não, se entra material ou não entra, se tem fornecedor perto. Por quê? Porque com base nisso tudo, que vai sair ali exatamente os custos dos seus insumos, né? Se é uma obra que chove demais, por exemplo, você consegue fazer um planejamento para uma época que não chove tanto, né? Se tem fornecedores, né? Você consegue fazer cotações próximas. Então é extremamente importante você ir lá e conhecer, né? O seu terreno, onde a obra vai ser executada de fato. E se você falou também do caminhão, se entra ou não, tem também a previsibilidade a distância que o teu material vai percorrer para ir para o aterro sanitário da tua região, que é o que a gente chama de DMT, né? Então, o que vai variando a respeito de cada obra que você está trabalhando é aquilo que vai fazer a diferença no teu orçamento final. E esses são os pontos, né? O grande diferencial ali, que a gente pode chamar, né, o diferencial do orçamentista. Acho que fazer essa análise ali, esse estudo, é muito importante, é um diferencial. Muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? Pelo fato de ser corrido o tempo, de ter que entregar, mas é indispensável, né? Então, coloco ali como um dos pontos principais, né? E, obviamente, também fazer uma previsibilidade de execução, né? Obviamente, hoje com a metodologia BIM, a gente consegue ver a nossa obra sendo construída, mas também é importante a gente imaginar isso, como é que ela vai ser construída, principalmente na questão de equipamentos, né? Que equipamento a gente vai precisar, em que etapa a gente vai precisar disso. Na questão de andaime, na questão de equipamentos mesmo, de mão de obra, né? Para auxiliar ali o pessoal da mão de obra a executar. Acho que isso é extremamente importante e tem um custo muito significativo também, né? Essa previsibilidade é o que entra aquela associação do planejamento, que é o 4D, ao 5D, que é o orçamento. Você falou sobre o andaime. À medida que a gente vai acompanhando dentro do nosso planejamento, a gente consegue orçar o período de tempo que a gente vai precisar do nosso andaime na obra, né? Então são fases de construção que a gente precisa estar sempre mantendo, tá? Isso independente do processo de orçamentação, seja BIM, seja convencional, são coisas que a gente tem que estar sempre medindo e fazendo essas observações. Um outro ponto também, Ascânio, até perguntando um pouquinho ali, né, a questão que sempre vai perseguir ali nós, né, orçamentistas, engenheiros e engenheiras de custo, né, além dessa análise crítica, além de ter essa facilidade ali também na lida com dados, né, como obviamente montar ali, lidar com números, né, montar esqueminhas de números. Obviamente também é importante, né, pessoal, um dos conceitos que a gente aprende lá é a parte da quantificação com critérios de medição, né, acho que isso é um ponto muito legal, né, até Ascânio, se você quiser comentar um pouquinho sobre como vocês elaboram essas as quantificações, né, na If Designers, se tem algum critério ou não, como que vocês utilizam. Por que é importante, né, também a gente quantificar seguindo critérios, separando eles, né? Hoje a gente se baseia bastante com parte de mão de obra, coeficientes de execução,
a gente utiliza bastante o Sinap para fazer esse tipo de previsão, certo? Mas questão de regras, questão de etapas de execução, a gente faz sempre uma conversa que antecede esse período de pré-obra com o engenheiro gestor. Então, através dele que a gente vai se guiar para fazer todos esses coeficientes. No caso, ele vai dizer para a gente quanto é que a gente gasta de quantas horas de pedreiro para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Então, essas regras, esses coeficientes, né, essas premissas, elas vêm através do próprio gestor de obra. E é indispensável, né? Cada serviço tem a sua maneira de ser executada, né? E é importantíssimo que né, os nossos colaboradores ali, a nossa mão de obra, seja paga ali conforme a execução de cada serviço. Né? Então... Sim, com certeza. Como o orçamento ele for mais próximo de como o seu engenheiro vai executar, ele vai sair com um resultado muito mais assertivo, com certeza. É por isso também te frisa, né? Essa conversa que você falou, né? Até reforçando, entre o orçamento, né? E a parte de execução de fato. E realmente, se não tiver essa conversa, vão ter diferenças ali de como que a obra vai ser executada e depois no final vai ter uma diferença de custo e um atrás do outro, né? São aqueles famosos elos que vão se fechando, né? E a gente já vai ali tendo uns prejuízos nessa etapa. Outros fatores extremamente importantes, né, Ascani, que uma vez que a gente aprende, a gente não esquece mais, né? É a parte ali da usabilidade de bancos de dados, né? Como é que a gente monta uma composição, um insumo, né? Como é que a gente transforma tudo isso em relatório, como que a gente visualiza tudo isso também em dashboards, né? Acho que uma vez que a gente entende esses conceitos e a importância deles, eles vão perseguir ali, vão estar conosco, né, na nossa carreira, independente do orçamento, independente do desafio que a gente estiver trabalhando, a gente estiver elaborando, não é verdade? Sim, com certeza. Essa montagem do banco de dados, Felipe, é uma das partes mais importantes dessa construção do orçamento. Até porque a gente não adianta fazer todo o levantamento de quantitativo preciso naquele parafuso que ficou além da nossa obra e acabar com uma composição de custo com um coeficiente diferente do que é a realidade, né? Isso acaba quebrando qualquer orçamento. Com certeza. E até a própria variação de custos de insumos de mercado, né? A partir de uma análise, por exemplo, de um relatório que é a curva ABC, a gente consegue ter uma noção ali, obviamente, imaginando um orçamento onde a gente faça ele utilizando bases de dados públicas, né? Por exemplo, o Sinap, a gente consegue ali gerar uma curva ABC e a partir disso a gente consegue entender quais são os insumos mais caros, né? Ali da nossa obra. E às vezes fazer uma cotação de mercado mais aprofundada com esses insumos, né? Às vezes fazer uma cotação com 3 fornecedores, alguma coisa assim, pra gente ter um custo de fato. Não só cotação, né? Tem o que a gente chama aqui também de insights para todo o controle da obra, né? Porque se a gente está gastando mais, essa curva BC, como ele vai dar para a gente os itens mais relevantes, sejam eles materiais, sejam eles mão de obra ou serviços, à medida que a gente tem esse controle, a gente consegue exercer um certo padrão de saída, de entrada, de profissionais que vão estar habilitados a fazer esse serviço um pouco maior, vai ter um controle de qualidade um pouco maior. Porque se é um insumo ou um serviço que está me gerando dentro do meu orçamento na curva A, que são aqueles principais itens de custo, então é um item que a gente precisa de um cuidado a mais na hora de executar. Dentro do banco de composições do AutoCAD Visas, tem a data em que a gente vai inserindo os nossos insumos, né? E eu fui fazendo um comparativo de um revestimento cerâmico que a gente chegou a cotar no início do ano, eu imagino que acho que foi fevereiro ou foi março. Não me lembro bem agora o mês. E nesse final de mês agora, a gente foi fazer a cotação novamente, já tinha um aumento só desse revestimento de quase 50%. Então não tinha nem 3 meses de diferença. As coisas estão aumentando e o INCC tá pulando de uma forma, tá espantando. Por isso que é importante a gente ter sempre tudo atualizado, né? Imagina a gente entregar, por exemplo, um orçamento para um cliente utilizando um banco de dados, vou falar de 3 meses atrás, a gente já teria ali uma boa diferença de custos, né? No orçamento até considerável. Sim. E justamente acho que isso é até um ponto, né, Ascânio, de conversa com o cliente, uma justificativa ali que o mercado ele está realmente
instável, né, na questão de custos, tem uma variação muito grande. E comentar com ele o orçamento que estou te apresentando aqui. Ele tem esse custo hoje, de acordo com a análise de mercado hoje, mas ele pode sofrer alteração, né? Até porque a gente não tem como a gente prever ali 100%, né? O custo que o insumo vai ter daqui 2, 3, 1 ano, né? 2, 3 meses, 1 ano. É importante também. Vocês têm esse tipo de controle, esse tipo de conversa com os clientes de vocês, Ascanio? Tem muitos clientes que hoje eles preferem estabelecer um coeficiente que prevê um aumento dentro dos insumos. Outros não. Alguns preferem pegar o INCC dos últimos... Não sei, se a obra for começar daqui a 5 meses, pega o INCC dos últimos 5 meses. Se for começar daqui a 1 mês, vê o INCC do tempo que o período da obra vai ter em execução. Então, isso varia bem de cliente para cliente.